Oi, gente! Eu já estou começando sorrindo porque senão o Insta pega a gente. Parece que a gente tá triste, mas não é. Às vezes é no momento de concentração. Boa noite para todo mundo. Mais uma lives e lives. Hoje o nosso convidado é Luiz Rocha. Nós vamos falar sobre home office e algumas dicas importantes da gente que já trabalha na área de TI já faz algum tempo. Eu estou muito feliz de estar aqui e a gente vai aguardar uns minutinhos enquanto o Insta chama algumas pessoas, né, que foram convidadas, e vocês também podem nos ajudar chamando as pessoas que vocês acham que precisam ouvir um pouco sobre esse tema, porque a gente já tem uma experiência grande na área de TI, né? Eu já trabalho com TI há 20 anos. O Luiz está quase nessa data, eu acho. Acho que o Luiz já começou com TI desde bebezinho, né? Oi, Olga, tudo bom, meu amor? Saudades, né? Infinitas, imensas. Então, eu criei esse projeto Lives e Lives para ser um bate-bola, né? Ou seja, eu chamar alguém que trabalha na mesma área que eu, que gosta de conversar sobre os mesmos assuntos que eu. E aí eu descobri uma série de pessoas dentro do meu hall de amizade que a gente pode trocar umas ideias e uma figurinha a respeito de diversos assuntos. A gente vai tratar um pouco sobre a questão da disciplina, organização, comunicação, o que é que vocês precisam a princípio para trabalhar bem a questão do home office, né? Eu vou ficar aguardando um pouco o Luiz e algumas pessoas. A live ela começa agora às 19 horas. Eu entrei um pouquinho mais cedo, até para conversar um pouco com vocês. Oi, Letícia, tudo bom? Letícia é uma amiga de infância, né? Então, essa questão, né, que nos pegou assim de surpresa, até a gente que já tem uma certa experiência com home office, porque a gente tem a experiência da gente trabalhar em home office enquanto os outros trabalham fora de casa. Mas trabalhar home office com os outros trabalhando também é um desafio grande, né? Ou seja, trabalhar home office com os filhos em casa, trabalhar home office, enfim, uma série de coisas que a gente pode tratar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de ter tido esse insight, né? De ter tido essa intuição de Deus para trazer esses temas para vocês. Eu fiquei pensando em tanta coisa, tanta temática, tanta coisa que eu já trabalhei. Algumas pessoas que já passaram pela vida nessa área de TI, né? Tantas situações. E por que não falar desse pessoal com esse pessoal sobre esses temas, né? Que são tão interessantes e terminou ficando mais atual do que nunca. Oi, pai, meu pai entrou, seu Cabral, tudo bom? Então, a gente também vai abordar um pouco sobre a questão de home office e porque em relação a isolamento, né? Porque o home office ele não é sinônimo de distanciamento. Oi, Luiz entrou, posso te chamar? Então, e no terceiro item a gente vai abordar um pouquinho sobre controles e horários, né? Que é bem difícil para quem não está acostumado. Eu vou chamar o Luiz para a gente começar. Vocês estão escutando bem, assim? Tentei fazer o máximo, que a cada live a gente tenta ir melhorando, né? Claro. Depois que um aluno veja o que é isso, né? Como a gente aprende, né? Um aluno meu que dá uma live que não vou dizer o nome dele agora porque eu vou fazer uma surpresa. Ele me ensinou que o feito é melhor do que o perfeito. Aí eu disse, então vamos lá. E aí a gente começou com essas questões assim de trabalhar o feito, fazer. Oi, Léo! Tudo bom, meu amigo? Que bom te ver aqui. Fala, Luiz! Uma coisa que eu gostaria de alertar logo em princípio
é que em alguns momentos dá uma falhazinha na conexão, mas a gente continua, tá? Porque senão a gente fica interrompendo a live. Então a gente faz com muita tranquilidade. Com a conexão dando alguma situação, eu vou conversando com vocês. Agora mesmo eu estou aguardando um pouquinho o Luiz se conectar com a gente. Deu? Ele está tentando. Então, para quem está chegando agora, o assunto de hoje é home office. Vou chamar o Luiz de novo. Home office, ele terminou sendo bastante atual, né? A gente já trabalha com isso. Tá me ouvindo, Cris? Oi, eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Eu acho que minha imagem está congelada, né? Oi? Eu acho que minha imagem está congelada. Deixa eu te chamar de novo. É assim, a gente vai... Vamos lá, deixa eu te chamar de novo. Essa live, ela surgiu da necessidade de eu falar sobre alguns temas que eu trabalhei há anos. E as pessoas não são, assim, não é que são convidados, são pessoas que já são amigos, né? Pessoas que já trabalharam comigo em alguma situação. E aí a gente vai discutindo e falando sobre as nossas, experiências, né? Então, o home office ele surgiu na minha vida por uma questão também de necessidade, porque eu lembro que em alguns momentos eu tinha que trabalhar 12, 13 horas fora de casa, e aí depois que eu tive filho, né, que eu tive uma filha, isso ficou muito complicado, porque a gente sente uma necessidade fora do normal, assim, de estar mais perto, né, como mãe, como mulher. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre as questões do home office. Deixa eu ver se eu consigo chamar Luiz. Oh! Entrou! Enfim. Dá pra gente ouvir a música parada, mas pode já falando, assim, não tem problema nenhum, porque a gente sabe que sempre vai acontecer uma situação ou outra de interferência. Agora, pelo menos, eu estou me vendo. Então, não dava nem conseguir me ver. Eu falei sobre alguns pontos que a gente pode tratar aqui, que é a questão de como se trabalhar home office, né? E que isso pra gente não é nenhuma novidade, digamos assim. E aí eu queria que tu falasse sobre a tua abordagem, o que é home office para tu, assim, pra gente trocar umas figuras, assim, é tudo muito tranquilo. Na verdade, para a gente que é da área de tecnologia, o home office é uma prática até habitual, né? E o que tem se discutido muito hoje é justamente essa questão da virtualização das empresas. É um pouquinho mais amplo aí do que até o home office. Eu acho que Ô as Luiz, pessoas deixa estão... eu tá um pouquinho o teu áudio, que tá um pouquinho baixo para mim, eu não sei se tá legal para as pessoas. Tô aproveitando, dando um tchauzinho para Melhorou Dan. agora? Melhorou? Sim, melhorou. Pronto. Então, o home office, assim, para a gente que é da área de tecnologia, é uma prática até habitual, né? Até comum. E o que tem se discutido bastante nesse novo normal aí pela pandemia é justamente essa questão da virtualização das empresas, né? Acho que o desafio maior agora é esse. É entender, porque assim, para a gente era uma coisa habitual, mas para essas empresas de um modo geral, que são essas empresas de pequeno e médio porte, elas estão tendo que fazer pela dor, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Então, essa pandemia, ela trouxe esse contexto, né? Então, as empresas têm que se adequar a isso. Mas, então, não é só uma mudança de hábitos, assim, é uma mudança de processos, entendeu? Acho que o desafio maior nessa etapa agora, em pandemia e pós-pandemia, é a mudança do processo do home office, que aí a gente cai até em outros conceitos, tipo, algumas expectativas de home work mesmo, assim, empresas como Google, Facebook, Twitter, elas já têm a perspectiva de não voltar a abrir escritórios esse ano, só ano que vem. Né? Então, as pessoas, isso traz uma série de outros pensamentos, né?
E um assunto que tem que ser realmente debatido e desgastado, porque não é só a questão do home office, do funcionário estar em casa, mas de como as empresas vão se adequar a esse novo processo, né? Esses novos processos aí. E principalmente as áreas que não são as áreas de tecnologia, né? Exato. Departamento pessoal, financeiro, Tem é um uma desafio coisa muito maior. que eu acho que é bem falar, que é a questão do controle de horário, que esse pessoal, em geral, acha e gosta de controlar o horário do funcionário como se isso valesse a produção, né? E a gente está acostumado a trabalhar muito com prazos, né? Então, assim, existe uma dicotomia nesse processo aí da galera querer que a gente trabalhe 8 horas por dia, como numa empresa, quando a gente sabe que essa coisa na área de TI funciona muito melhor com prazos do que com horário de cumprimentos. Né? Isso não sei. Se tiver uma opinião diferente, vai Normalmente a gente, falando. na área de TI, na área de TI, normalmente a gente trabalha mais com prazo, né? A gente trabalha com as entregas. Então isso torna um processo um pouco mais fácil, né? Então essa flexibilidade de horário, essa flexibilidade de horário se torna mais fácil por isso. Então você não tem essa obrigatoriedade de ter seu horário comercial a cumprir, né? Então essa questão do controle de horário eu acho que é um desafio muito grande, principalmente para essas empresas menores e até os profissionais autônomos que estão sendo obrigados a trabalhar em casa agora, né? Que a tendência é que a gente trabalhe mais, né? A tendência é que as pessoas trabalhem mais. Tem um lado positivo, como tudo tem um lado bom e um lado ruim. E o lado positivo é que você tem aquele ganho do horário de percurso do trabalho, né? Então você pode iniciar a jornada um pouco mais cedo, terminar um pouco mais cedo, porque você não tem o deslocamento, mas em compensação, às vezes você acaba se estendendo um pouco mais. E aí é onde o debate se torna um pouco mais amplo, porque vem aquela questão de para ter esse home work, para as empresas poderem se virtualizar assim, é, é necessário que tenha também uma evolução, né? Uma revolução, uma reforma trabalhista, jurídica. Então, nesse sentido, é um pouco mais amplo, né? Justamente nessa questão do controle de jornada, que é um ponto bem complexo, principalmente na nossa legislação atual, né? Entendi. Eu estava vendo também que em algumas empresas elas querem, assim, em geral, elas colocam, estão assim colocando ferramentas de controle de horários, né? E aí, assim, eu particularmente sou uma pessoa que se me engessar não flui. Então, se disser, ó, tem que cumprir tal, tal, às vezes acontece de passar 8 horas e eu não conseguir fazer nada e na última hora surge tudo e eu faço tudo. Então, assim, eu tenho essa dinâmica em mim. Não é uma questão de procrastinação nem nada, mas é uma questão de vivência com TI e saber que o prazo, na minha cabeça, ela funciona muito melhor do que a questão da pressão por hora. Se me pressionar por hora, não rola, entendeu? Então, se eu tiver algum... É, Diz. esse conceito de hora ele é bem amplo também, né? Depende bastante do regime da área de atuação da empresa, né? A gente falando da NTI é sempre mais fácil, assim, essa flexibilidade de horário. Mas tem funções e posições que esse horário é necessário. Você tem um horário comercial de 8 a 18 para atendimento ao cliente e para esses outros setores, entendeu? Mas aí Uhum. é um debate que está sendo muito desgastado e muito em evidência, porque é uma coisa dúbia, né? Uma situação dúbia. Tanto a gente pode ter uma ferramenta de horário, de controle de horário aí para as pessoas que estão trabalhando em casa, mas quem garante que o funcionário não diz que está logado e vai dormir? Então, a não ser que você tenha um outro mecanismo de verificação a cada 5 minutos, por exemplo. Mas eu acho que é um pouco complexo. Eu acho que é mais uma questão cultural também, entendeu? A gente tem que se adaptar. A gente que tem essa prática e esse hábito, acho que é uma questão de rotina, né? Inicialmente, eu trabalho de home office há quase 12 anos. Eu já trabalhava de home office na época da Samsung, quando era comercial, não era nem da área de TI ainda. E aí, na época, você tem essa flexibilidade que é bom. Mais ou menos a idade de Júlia, assim, 19, 20. É Aí, quase isso. agora, o que eu acho que É, é que eu acho que é necessário que a cultura, né, na cabeça das pessoas mude em relação a que o trabalho home office não é trabalho. Porque muitas vezes eu fui subjugada, né? O que é que você faz tanto aí?
não, e não sei o quê, né? E assim, tá em casa com várias invasões, vários processos, você criar também uma cultura de ambiente familiar e informar que realmente você está trabalhando. Mas isso era muito mais difícil de deixar Sim, na sim. relação a isso. E o que acontece é que hoje, talvez, por essa dinâmica que está acontecendo com a gente, as pessoas tenham conseguido compreender um pouco do que é o trabalho home office. Não é um trabalho assim, 2 horas eu faço. Eu preciso ter uma habilidade e um hábito muito, como é que eu digo? Ser Bem muito hábil, estabelecido, né? bem estabelecido, né, no meu Uma cotidiano, rotina para em também duas bem horas. estabelecida. Exato. A questão da disciplina e como é para você, assim, eu vou falar um pouco do que é para mim, aí você fala um pouco do que é para você. A questão da disciplina e comunicação. Teve uma situação que eu tive que me disciplinar dos afazeres de casa e as demandas que surgem dentro de casa, né? Você precisa criar momentos para casa e criar momentos para o trabalho, como é fora, né? E até eu criei o hábito de me arrumar para trabalhar, inclusive, né? Não é porque eu estou aqui home office sem fazer que eu fico sem me organizar. Eu me organizo, né? Eu não trabalho com a roupa de dormir nunca. Você não vai me ver trabalhando com a roupa de dormir. Então, assim, eu sei que tem profissionais que, para eles, isso é muito tranquilo. Para mim, cada situação eu tenho, até porque o cérebro ele funciona melhor assim, ó. Isso aqui tá organizado. Se eu vou sentar no birô, birô antigo, né? Mas desculpa aí, é que eu tenho Virou, foi bem. quase 50. Se eu vou numa mesa de trabalho, eu vou trabalhar, cara. Então, se eu vou deitar na cama, eu vou descansar, eu vou fazer coisas assim para relaxar, eu não vou ficar trabalhando. Então, eu sei que tem muita gente que tem uma outra dinâmica. Vez por outra, ocorre comigo, vez por outra, mas no cotidiano organizacional, não. Como é que Eu funciona acho isso para que tu? o desafio maior é justamente esse separar a casa do trabalho, né? Acho que é o ponto pacífico mais complexo. Eu participei de uma live também há poucos dias e o debate era similar, mas era voltado para outro público e está se discutindo justamente essa questão dos perfis profissionais, né? Você tem um perfil profissional e tem um perfil pessoal. Então, são culturas muito arcaicas, assim. A gente sabe que hoje em dia as empresas enxergam que o profissional Luiz, ele também tem uma vida pessoal. Né? Hoje a gente tem o hábito de antigamente, vou deixar os problemas de trabalho no trabalho e deixar os problemas de casa em casa. E a gente sabe que hoje essa dinâmica não funciona assim, até porque a gente está em constante contato, tanto com a casa, através de WhatsApp e telefone. Acho que a tecnologia, nesse sentido, veio contribuir, de certa forma, para isso, que a gente tá ativo em 24 horas por dia. Né? Nas nossas vidas não existe mais, não consegue mais se distinguir o profissional do pessoal. Então a gente recebe demanda de trabalho a qualquer horário, da mesma forma que tem contato com a família o tempo todo. Então o fato de estar em casa e ter essa distinção, acho que é mais a questão da prática mesmo e do hábito. Eu procuro ter um local para trabalhar, onde eu possa me isolar para poder trabalhar. E aí, mais vezes, vez por outra, você é interrompido de alguma forma. Né? Eu tenho uma filhinha hoje com 11 meses, então né, ela Fato, requer uma atenção. E nessa situação de crise, pandemia, você sabe, a gente tem algumas restrições, né, com relação a isso, mas é a parte mais complicada do processo, na minha opinião. Mas aí é onde entra a disciplina, né? Você Agora, separar aquele horário para, agora tu me fizesse lembrar, eu sentava na mesa, Júlia fazia, mãe, né? A gente bastava e, sentar, e mãe, para a oh gente meu é um Deus. processo criativo, né, no trabalho, que é quando você fala, a gente passa 8 horas às vezes sem produzir e produz em 2 horas, porque a gente tem um processo criativo também. Eu trabalho com desenvolvimento hoje, então as soluções elas nem sempre são prontas, não existe uma receita de bolo, eu preciso criar. E às vezes eu tenho aquela tentativa e erro, você precisa ter foco para manter um raciocínio, para construir uma lógica, e aí é onde entra esse desafio de se manter centrado. Mas aí é a questão de cultura e cultura da família também, né? A princípio, é como você falou, há 12 anos atrás, trabalhar de home office era esquisito para todo mundo, né? Para a família, para os vizinhos,
né? A pessoa fazia, como é que esse cara ganha dinheiro para seguir em casa, né? Ou trafica, ou alguma coisa errada faz. Não é possível que ele trabalhe, porque eu não vejo ele sair para trabalhar. E hoje não, hoje as pessoas já têm essa visão de que você consegue trabalhar em qualquer lugar, né? Uma das perspectivas aí, que eu até me arrisco a fazer algumas previsões, nessa questão dessa mudança, desse novo normal que tanto se discute, uma delas é exatamente essa. Eu acho que a gente vai ter esse êxodo das metrópoles para as cidades menores, que já aconteceu nos Estados Unidos. Durante a pandemia, as pessoas saíram de Nova York e foram para suas casas, assim, nas mediações, né, na cidade do interior, e viram que elas não precisam pagar um aluguel de 2 mil, 3 mil dólares para morar no centro de Nova York para desempenhar as funções que elas necessitam, as atividades que elas necessitam, e podem estar mais próximas de suas famílias. Então a gente vai ter uma valorização da família e do ser humano também, entendeu? Eu acho que a gente vai ter essa nova percepção, assim, a sociedade como um todo, né, vai ver que é possível trabalhar. Para trabalhar você só precisa de internet hoje. Eu estava até brincando com um amigo, conversando com ele poucos dias atrás, que a gente vai estar, eu só não sei se a expressão que eu utilizei foi a correta, porque pesquisar depois eu acho que eu errei, mas eu prevejo um iluminismo digital, né? Depois da pandemia lá da peste negra, a gente teve o iluminismo como, né, foco do pensamento e etc., a mudança da religiosidade para a ciência, etc. E Bom, hoje acho que a gente vai ter um iluminismo digital, deixa eu te falar, é muito né? bom ver isso, né? Porque eu também acho que, como a gente é da área de TI, nem só de TI vive o homem, viu, minha gente? Né? É verdade. Porque o pessoal na vida da gente, não, eu também gosto de outras coisas, eu gosto de filosofia pra caramba, eu gosto de outras coisas também, né? História. Mas a TI é paixão, assim, pelo menos é o que eu acho que é em Luiz e é pra mim também, né? A Dani falou aqui que você é muito focado. Mas, assim, pela minha experiência, Não conta, a opinião dela não é conta. que. Não, conta sim. Conta, toda opinião conta. Então, pela minha experiência, Dani, foco é uma questão muito de várias vezes tentar concentrar, ou seja, é treino. Foco é treino. Você tem que treinar. Você tem que treinar o foco. Por exemplo, muitas vezes a gente senta na mesa para trabalhar, sente sede. O cérebro começa a pedir 1,5 milhão de coisas. Se você não diz... Qualquer outra coisa que você ia ali. Não. Dá vontade de ir ao banheiro, dá vontade de pegar uma fruta, dá vontade de pegar um lápis diferente e não sei o quê. E o cérebro fica tal coisa. Então, diante disso, eu queria saber, assim, que ferramentas de tecnologia, até porque tem um pouco dessas ferramentas também que ajudam a gente, né? Que tecnologias tu usa como aliada, assim, a esse novo cotidiano do home office ou do antigo mesmo, porque pra gente não é novo, fica sendo novo, porque, como eu estava falando, a gente está acostumado a trabalhar home office. O que a gente não está acostumado é que todo mundo em casa trabalhe home office, ou que todo mundo esteja em casa, porque muitas vezes a gente tem um horário que a criança foi para a escola, opa, nessa hora eu posso começar a desenvolver alguma coisa, porque eu não vou quebrar o meu circuito, né? Então, assim, tem ferramentas que ajudam a gente. Tem ferramentas super simples que me ajudam. Por exemplo, o Pomodoro me ajuda muito, né? Eu quebro em 25 minutos cada etapa e se eu precisar mais, eu vou usando e eu só saio daquela atividade depois que eu terminar aquela atividade. Então, assim, essas são ferramentas super simples que a gente pode usar, dentre tantas outras, alarme, tarará, e agenda, e timer, e etc e tal, que a gente pode se utilizar para que a gente tenha essa resposta de concentração cerebral, né? Porque vontade até a gente tem, mas o cérebro fica o tempo todo sabotando a gente. Antes de tu falar, eu só vou ver uma perguntinha aqui que a Elida fez. É necessário estipular um horário, para uma solicitação externa? Vanessa, muito pertinente isso. As profissões se reinventam nessa pandemia. Então, a Elida está perguntando se é necessário estipular um horário para uma solicitação. Eu, particularmente, estipulo, Elida. Por exemplo, tem situações que eu resolvo, que eu coloco 24 horas, 72 horas, porque tem situações que você pode fazer. Tem coisa que é emergencial mesmo. Você tem que parar e fazer, mas eu realmente...
Diz, pode Eu falar. só não ficou claro para mim se essa pergunta dela é referente à solicitação de alguma atividade externa ou se é interferência externa por meio de comunicação. Porque, assim, se for solicitação, aí você tem um time para resposta, tipo, se você teria que criar tempo para resposta de situações, aí é muito específico a cada situação, a cada profissão, na minha opinião, entendeu? Você não vai começar a trabalhar com SLA para, tipo, quanto tempo eu vou responder essa demanda, ou quanto tempo. Então, isso é meio relativo às profissões. Quando você trabalha com atendimento ao cliente é de uma forma, quando você trabalha com produção de conteúdo é outra. O que a Vanessa falou aí com relação às profissões terem que se reinventarem, né? Então, ela, como advogada, ela deve ter uma forma hoje de estar lidando com essa questão da pandemia, porque a gente tem dois cenários, Cris, na minha visão. A gente tem um cenário obrigatório, né, que é essa discussão que a gente está tendo na empresa onde eu trabalho hoje, que está todo mundo de home office por determinação, né, por obrigação. Ninguém está por opção, a gente está por obrigação. Todo mundo de home office por obrigação. Apesar das empresas de tecnologia, de modo geral, permitirem que a gente trabalhe de home office, que na Centro e na Avanade, nas outras empresas onde eu passei, a gente tinha essa flexibilidade de 1 a 2 dias por semana trabalhar de home office. Hoje você está por obrigação, não tem a opção de sair para o escritório, né? Então, isso é um cenário. O outro cenário é quando eu puder sair para ir para o escritório, mas, por opção, as empresas determinaram, como a Google e o Facebook, como eu citei, não querem reabrir os escritórios, não querem abrir seus DCs lá, seus delivery centers, e querem manter o time todo trabalhando em home office. E aí é um outro cenário que abre outras perspectivas também, que depois eu detalho um pouquinho do que eu tenho estudado e pensado com relação a isso. Mas são dois cenários distintos. E aí, com relação a solicitações externas, depende. No meu caso, hoje, eu fico o horário comercial inteiro, né? Porque eu trabalho hoje com uma equipe de 17 desenvolvedores, a gente tem um time, tem os gestores, tem o CTO, o CEO. Então, eu tenho que estar ali disponível, porque a ideia que a gente trabalha hoje é que eu tenho que estar disponível como se eu estivesse no escritório. Então, se alguém precisar me chamar, hoje a gente via Teams, eu estou disponível para todo mundo, entendeu? Para tirar uma dúvida técnica, para criar um novo projeto, etc. Para atividades corriqueiras, a ideia é que a gente fique disponível ali, então, mesmo no horário comercial, que a gente segue, né? Então, é uma das ferramentas. Então, não tem como bloquear essa solicitação externa, por exemplo. Ela, para mim, é inerente à minha função, entendeu? Eu preciso ter essa comunicação com o time que vai estar remotamente trabalhando. Então, acho que é muito peculiar, assim, é muito particular, eu acho, de cada profissão, de cada função. Mas, assim, num momento criativo, onde eu estou trabalhando comigo e sozinho, eu procuro evitar essas interferências externas, até por aquilo que eu já falou, né, do foco e etc. Com relação a ferramentas para foco, eu procuro relacionar as atividades que eu tenho e procuro seguir elas tipo um tudo, né? Uma to-do list, uma lista de tarefas. Então, eu procuro seguir realmente relacionando e focando naquilo que eu tenho que entregar e priorizando o que eu tenho que entregar. Então, eu procuro priorizar. Eu faço assim, eu trabalho muito focado. Vanessa até está dando uma dica aqui, né, de Forest, que é um aplicativo para eliminar a distração do uso do celular. Boa dica, Vanessa. Eu vou dar até uma investigada. Qualquer Devia coisa. ter dado essa dica antes para eu poder botar aqui para não atrapalhar minha live, porque aqui tá cheio de notificação. Não? Deixa eu te falar uma coisa. Tu queres que eu te chame novamente para ver se tu aparece ou tá tranquilo assim? A Eu tô gente leva. congelado ainda? Tá, congeladão. Eu pensei, eu tô me vendo, eu pensei que vocês estavam me vendo também, mas vamos tentar ver se... Mas se o pessoal tá te vendo, porque de repente é comigo, né? Gente, vocês Não estão sei, vendo alguém tá isso me vendo? aí, só de óculos, falando. Me avisem aí alguma coisa. Então, essa questão, a Elida falou que é em relação à interferência externa. Bem, Elida, assim, quando a gente trabalha submetido a uma empresa, a gente tem um horário comercial e esse horário ele precisa ser respeitado, né? O que acontece é que muitas vezes as pessoas querem resolver situações via WhatsApp, 2, 3 horas da manhã, 10 da noite, 11 da noite. Então, para mim, Cristiane, hoje eu estabeleci limite, porque a minha vida, ela foi muito, como é que eu posso dizer? Durante muito tempo, ela foi sugada pela tecnologia. Muito tempo. Então, assim, não tinha fim, né? E olha que eu não trabalhava na época com WhatsApp nem nada, mas mesmo assim, passavam horas e horas
trabalhando com o computador, cansa e tal. Agora, hoje, eu sou mais disciplinada. Ou seja, eu estou 1h30 no equipamento, eu paro, eu Já? vou, faço um alongamento, eu ando, eu desço uma escada, eu vou pegar água, eu deixo algumas situações, inclusive, para que eu faça justamente para não ter esse problema não lombar, tal. Gente, tá acontecendo algumas situações, eu tô tentando, a live tá muito, muito massa, mas o Luiz, ele tá meio que congelado lá. Eu não sei exatamente por quê, mas de todas as formas a gente tá escutando ele e a gente tá tentando chamar. A live, ela é muito focada para a questão do home office, né? De como trabalhar e utilizando do e das ferramentas que a gente tem desde 1900 e bolinha até Já. agora, que tem muitas ferramentas para a gente trabalhar as questões de como se usar como aliado mesmo, como fortalecedora desse processo, desse novo cotidiano do que é trabalhar em casa, seja por empresa, seja por você mesmo. Luiz, estás me ouvindo? Tá me vendo ou eu tô congelado ainda? Agora o boneco tá vendo. Vai, fala aí agora. Bem, muito bem. Então, E vamos agora? falar um pouquinho que a gente já falou até por algumas pessoas, só mais especificamente, porque tu estava meio travadão, não sei se o pessoal estava te vendo. Mas, enfim, a gente está tratando sobre as questões de disciplina, organização, o que é home office com uma empresa, o que é home office autônomo, né? O que é que a gente... É bem diferente isso. Fala um pouquinho aí. Pronto, pode falar. Eu não te ouvi, o que é que tu falou antes? Porque a gente estava conversando sobre a diferença de ser home office enquanto, vamos dizer, empreendedor e ser home office Uhum. enquanto funcionário de uma empresa. São dois cenários que é o que a gente falou, acho que é mais assim, não é nem a questão de como empreendedor e como funcionário, acho que é mais do tipo, eu poder sair e eu não poder sair, entendeu? Da obrigatoriedade de ficar em casa e, não, e de ter a flexibilidade e a possibilidade de ir para o escritório, que é uma das coisas que a gente estava discutindo também, nesse novo processo, que a empresa que eu trabalho hoje, a gente quer se virtualizar, a gente tem a pretensão de seguir essa tendência aí da Google, do Facebook, etc., é de ser 100% virtual, não tem mais escritório. E aí uma das coisas que o CEO falou, que é, brincando de brincadeira lá, que eu acho que vai ser verdade, é as empresas legais, como o Google, você tinha a possibilidade de trabalhar de casa, né? Então, toda sexta-feira você trabalhava de casa, por exemplo. Você fazia home office toda sexta-feira. E as empresas legais, se trabalhar no futuro, vão ser aquela onde toda sexta-feira você vai para o escritório. Vai ser o cenário inverso. Essa é a aposta que a gente está fazendo. Então, é um cenário que você tem a possibilidade de trabalhar home office, até o home work, na verdade, mas por uma questão de flexibilização e por uma questão de redução de custo. Né? O que essas grandes empresas conseguiram enxergar com tudo isso eu não preciso ter uma sede de $1 milhão de aluguel por mês, uma sede de 20, 50 mil reais por mês de aluguel, uma infraestrutura muito grande para suportar todas as áreas, enquanto eu posso ter todo mundo trabalhando de casa, entendeu? Então, tem uma questão de redução de custo dessas empresas também, né? Eles têm essa possibilidade também. E aquela questão da valorização também, aí eu antecipo já algumas outras coisas, tipo, eu já visualizo a possibilidade da globalização de mercado mesmo, de fato. A Google vai ter a valorização do talento. A Google vai poder me contratar, ou contratar um profissional na Indonésia, na China, na Malásia, sem que o cara vai poder trabalhar do quarto dele. Entendeu? E trabalhando sendo funcionário da Google. Né? Então, uma coisa que hoje a gente tem a pretensão assim, eu tenho planos de ir para Portugal daqui a 2 anos, eu tenho muitos amigos que têm o plano de morar na Europa daqui a 2 anos. E hoje eu enxergo que as empresas também têm essa visão, que o funcionário, por ele ter se destacar em alguma área, ou chama dessa valorização do talento, eu não preciso trazer ele para cá. Né? Eu não preciso mais trazer ele para os Estados Unidos, para a Europa, seja lá para onde for. Eu posso contratá-lo e ele continuar trabalhando da casa dele, e etc. Então, eu acho que vai ocorrer essa valorização do talento. Quero daqui a, no máximo, 2 anos, estar trabalhando para
só lá de São Francisco, mas assim, ir lá também. Mas aí é o que eu falei, né? Você vai ter a possibilidade de ir, a flexibilidade de ir, né? Você vai poder ir. Então, Que hoje a gente está obrigado a não sair de casa, que é o pior. uma coisa, fala só um pouquinho mais devagar por causa do delay. E aí, Tá. quando trava, aí não continua, entendeu? Então, quais são as tecnologias e as ferramentas assim que tu usa no dia a dia que te ajuda a concentrar ou tu não precisa, já está automatizado em tu, assim, tem que fazer isso agora e acabou e o mundo se acabe e eu vou fazer. Na verdade, eu acho que as tecnologias que a gente utiliza, que eu utilizo mais, são mais questão de organização mesmo. Como eu falei, de fazer essa organização das atividades para alguns projetos pessoais, assim, até para o meu dia a dia eu uso muito o Trello, né, usando o modelo Kanban de organização, de tipo, o que eu preciso fazer, o que está sendo feito, o que foi feito e o que foi concluído, né, ou o que está em processo de conclusão. Que aí a gente tem um pouquinho de metodologia ágil, né, que é da mais voltada para a área de informática, mas, e na empresa também a gente utiliza, hoje a gente está usando o Azure da Microsoft, que aí você tem um planner, que é justamente o planejamento de atividades nesse modelo Kanban, e você tem a questão de organização dos boards, né, de atividades. Então, a gente sempre classifica por atividade. Então, eu tenho muito esse modelo enraizado já é muito antigo, assim, eu utilizo desde o princípio, acho que desde que saí da faculdade, e aí eu me dou melhor com ele. Né, eu percebo que eu produzo mais, evoluo mais com ele. Mas, assim, é um modelo, não é o melhor modelo, nem a palavra final de modelo, né? Então, a Jânia está pedindo para escrever os nomes. Aí, assim, depois, se tu tiver alguma solicitação, pode entrar no direct e pedir os nomes a eles. Pode. É complicado da gente parar a câmera, a gente precisa da câmera para que o celular fique fixo, etc. Pode ficar tranquilo. Mas pode entrar em contato qualquer dúvida aí que vocês tiverem, pessoal, pelo direct aí, fica à vontade. Essa interrogaçãozinha aí, que vocês podem fazer perguntas, mas que não souber entrar na interrogaçãozinha, entra no comentário, faz a pergunta. Enfim, uma série. Essa setinha depois é o direct da gente. O Instagram de Luiz também é bem fácil. E qualquer coisa, ou tenta por Luiz, ou tenta por mim, e a gente vai colocando os nomezinhos, assim, de que tipo de ferramenta você precisa, né? Porque, na verdade, precisa entender o teu perfil para poder te dizer que tipo de ferramenta seria adequada. Eu, por exemplo, o meu perfil ele é muito estruturado, né, metódico, então eu preciso de uma agenda que seja virtual, porque eu posso sincronizar a agenda do computador com a do celular, porque se não for assim, não funciona, eu fico cheia de papelzinhos e aí vira a maior confusão do mundo. Eu preciso de uma em branco, porque existem as demandas daquele dia que aí eu vejo o que é que posso resolver naquele dia já de imediato e o que eu não posso resolver e quanto tempo eu vou resolver. Eu preciso de algumas cadeiras, né? Então, eu gosto da agenda sincronizada. Luiz saiu, mas eu vou chamar ele, tá? Eu gosto também das ferramentas que me dão um alerta quando eu tenho que terminar uma determinada atividade. Então, eu uso o Pomodoro, uso o Time, uso cronômetro. Às vezes, é muito interessante isso, cara. Eu vou tentar chamar a Luiz aqui. É muito interessante isso. Eu preciso de um temporizador. Você tem que ver também... Não estou conseguindo chamar a Luiz. Você tem que ver também qual é... Agora, vou chamar. Então, você precisa ver qual é o seu perfil. O meu sobrinho de 4 anos, o Lucas Cabral, me disse um dia desse: tia, coloca um reloginho, porque eu consigo fazer a tarefa melhor. E eu coloquei um temporizador. Estou falando de Lucas, que eu precisei colocar um temporizador, porque ele pediu com 4 anos. Ele disse: coloca um reloginho, porque eu faço melhor a tarefa. Aí eu ensinei a ele a mexer no temporizador. Ele liga o temporizador, desliga o temporizador, liga... Então, ele sentiu a necessidade de ter algo controlando o tempo dele. Então, cada um tem um perfil. Isso aí é inegável, né? Mas tem ferramentas que ajudam sim na concentração e é bem importante. Falando em ferramentas de um modo geral, eu acho que o maior desafio agora nesse cenário que a gente está atual, não estou nem falando de futuro não, mas esse cenário atual,
é justamente as pessoas aprenderem a lidar, porque assim, quando eu falei do iluminismo digital, é exatamente isso, as pessoas estão descobrindo mais o celular, mais o computador, além do Facebook, Twitter e Instagram, né? A gente teve aí a Google que liberou o Google Meeting free para todo mundo, então tem muita gente usando até para happy hour, entre amigos, e festa de aniversário, né? A festa da minha... A gente se falou. A de Júlia, né? Eu vou fazer a de Elo assim também, porque infelizmente a gente não pode nem convidar ninguém. Mas aí é isso que eu digo. A gente tá... Meu bolo, porque eu amo bolo, puta merda. Mas enfim. Infelizmente é isso que eu digo. O bolo não dá para ir ainda digital. Mas... não dá, a não ser que mandar foto só. Mas é isso. Aí acho que essa é a questão do iluminismo digital. É você descobrir novas ferramentas e novos meios de fazer atividades cotidianas, entendeu? Usar essas ferramentas para o dia a dia mesmo, até para o convívio social de um modo geral. É onde entra lá que eu gostei do tema, um dos temas é justamente esse, é o online, né, o home office, mas sem ser distante, né? Sim, apesar da distância física, eu acho que a gente está muito mais próximo dos amigos e dos familiares. Era exatamente isso que eu ia falar, que o segundo item que eu coloquei assim, é da questão, será o home office é sinônimo de distanciamento, ou assim, a tecnologia em si, digital, é sinônimo de distanciamento? De jeito Não, eu acho que ela veio provar aí que é totalmente o inverso, né? A gente tá se valendo e se utilizando dela justamente por essa proximidade. O que a gente está fazendo aqui hoje, tu tá na tua casa, eu tô na minha casa, os espectadores estão na casa deles, e a gente está podendo ter essa oportunidade de trocar essa ideia, de construir esse conhecimento juntos, aí, trocar essas experiências. E em outro cenário, a gente jamais teria feito isso, né? Assim, pouco provavelmente teria tido essas ideias, e teriam tantas lives, e teriam, de uma forma até geral, cultural, live musical, live de conteúdo. Acho que um ponto importante é essa questão do... Teve uma live tua aí sobre homeschooling, e aí a gente está tendo essa dificuldade, essa necessidade também com relação aos nossos filhos, né? Então, o Ricardo hoje ele tem aula em horário integral e online. Então, a escola disponibilizou uma plataforma e aí os pais estão tendo que se adequar. Eu conheço pessoas que não sabiam usar essas ferramentas como o Zoom, Google Meeting, e tiveram que aprender por conta dessas demandas, né? E aí, as mais variadas, né? Tem escola que usa o Google Meet, tem escola que usa o Zoom, tem escola que usa uma plataforma própria. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante que as pessoas entendam e aprendam, é que o tempo online é diferente do tempo presencial, minha gente. A mente com o tempo online, ela trabalha muito mais, ela é muito mais interativa. Então, não adianta você usar o tempo integral da sua escola ou da sua sala de aula online. Você termina uma live dessa, a gente termina uma live de 1 hora. A gente tem tantas conexões, né? Sinapses dos neurônios da gente, que a gente termina exausto. A gente dá continuidade porque, como a gente já trabalha com isso há tempo, a gente sabe métodos e mecanismos de vamos melhorar, tal, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso disso, disso. Eu, muitas vezes, preciso meditar na metade do dia para poder aguentar até as 11 da noite, né? Então, tem coisas, eu preciso fazer respiração. Eu tenho alguns métodos que eu sei me renovar. Um banho, um café, né? E tome café. A minha pausa pro café. A minha pausa pro café sempre foi, desde o escritório, já vi daí, quando eu tinha que ir pro escritório, tinha que ter aquela pausa pro café, geralmente é 10 da manhã, 4 da tarde, horário pré-fixado. Aquele lazer, né? O café. Não, eu tenho que descer para tomar o meu café. Eu tenho que descer entre 3 e 4 horas da tarde, eu desço todos os dias. Minha avó até dizia que eu era filha de Índia, e sou descendente mesmo. Porque, assim, eu tinha que tomar meu café. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, né? E outras essências, enfim. Até acho que é importante essa pausa, até para quebra você está tão focado no problema que você esquece até da solução, né? E essa pausa, normalmente, nessas pausas, comigo acontece muito, quando vem a solução do problema. Aproveitando isso, tu já tivesse alguns insights, assim, dormindo na madrugada? Normalmente eu tenho antes de dormir. Acho que meu cérebro é meio preguiçoso. Eu sou muito acelerado e eu durmo muito pouco, né? Eu durmo a média de 5 horas por noite só.
E aí, quando eu me deito, antes de dormir, vem muita coisa, vem muita ideia, vem muita resposta, vem muita solução. A gente está pensando ali num bug para corrigir, vem a solução do bug, vem uma série de coisas, o que é que eu poderia fazer para melhorar. E aí, normalmente, para mim, vem antes de dormir essas ideias. Ou no café, às vezes no café também. Eu era Acho que é quando relaxa, né, desliga um pouquinho. Por exemplo, na madrugada, tipo, tinha uma questão, vamos supor, lá em 1900 e bolinha, tinha uma questão de matemática que eu não tinha conseguido resolver, ou seja, ela qual fosse. Dormia quando eu já sei. Aí amanhecia, já queria porque senão eu esquecia. Mais novo acontecia muito comigo. Às vezes eu sonhava com a solução do problema, principalmente matemática. Tá, eu acordava, às vezes abria o olho e via no teto. Isso aí, acho que era hereditário isso aí. É do DNA. Esse aí tá no DNA. Pronto. E assim, o que eu tenho aprendido também é, muitas vezes, você ter uma certa flexibilidade, porque eu tenho uma dificuldade, que eu não sei se é dificuldade, eu ainda estou analisando se isso é uma coisa minha, se isso é bom ou ruim. Eu acho que em excesso é ruim, mas assim, de uma certa forma, eu sou muito pontual e assim, eu gosto de cumprir os prazos. Quando eu não cumpro os prazos, eu me sinto muito angustiada, mas assim, agora eu já entendi que não deu. Assim, eu às vezes penso que consigo mais do que eu consigo. Então, até nisso você tem que aprender em home office, inclusive, que você tem hora que você não vai dar conta. Então, para de colocar prazos tipo, te entrega amanhã até às 8 horas. Não, cara! Não, né? Para com isso. Você diz assim, eu estava vendo até uma palestra, acho que foi de Karnal, dizendo assim, quanto tempo você lê um relatório? Então, não venha me dizer que você vai entregar uma coisa com 48 horas se você tem esse tempo para ler um relatório e você não vai entregar bem, né? Porque a gente tem que zelar pela qualidade do produto. E aí, eu aprendi que eu colocava prazos muito curtos para aquilo que eu ia entregar e eu me frustrava. Né? Então, agora eu reconheço que eu não aguento, eu não posso, eu tenho várias demandas, então eu preciso de um prazo maior. Entendeu? Uma coisa que eu tenho aprendido a lidar também é com relação a essa sobrecarga, né? Eu tenho uma característica de puxar tudo para mim, de ser centralizador. Eu sou muito centralizador, né? Principalmente nas demandas. Eu acho que eu consigo fazer, vou fazer rápido, e acaba que esse acúmulo, esse não filtrar e não demandar também, não delegar, acaba me sobrecarregando. Aí você sente o peso um pouco da sobrecarga de trabalho por isso, entendeu? Dessas demandas. Isso demanda para mim é uma deficiência que eu tenho. Eu estou mais humilde, Luiz, porque isso é uma questão de humildade mesmo, da gente saber que a gente tem inteligência, tem potencial, mas o prazo que a gente está dando é muito sufocado para a gente, entendeu? É muito sufocado. Então, muitas vezes a gente precisa do momento criador, né, para determinadas coisas, dos insights. Então, a gente acha que vai conseguir aquilo em 24 horas e não vai, pô. Né? Eu digo, não vou conseguir. Aconteceu isso comigo há uns 3 dias. Um amigo meu disse, tu consegue fazer esse relatório para hoje? Eu digo, não, cara, eu não consigo. Mas eu garanto a você que na segunda-feira eu te entrego esse relatório pronto, completo. E o que foi que eu fiz? Eu descansei. Eu podia fazer? Podia, mas eu ia virar uma noite, né? Eu acho, Cris, que é até um tema que a gente pode abordar depois, numa outra live, justamente essa questão da gestão do tempo. Eu estou vendo muito comentário aqui do pessoal falando justamente isso. Eu estou muito sobrecarregada, porque meu trabalho com a Fabi, que postou aqui está se sentindo muito sobrecarregada, porque justamente tem a questão do profissional, mais o pessoal e a casa, tem um filho pequeno que toma atenção dela. Tia Cris tem uma dica. Está disposto a ser do faxineiro ao diretor? Porque é isso, em geral, que o home working ou home office é. Porque tia Cris acorda mais cedo, limpa o ambiente de trabalho. Aí eu sempre brinco e tiro onda, digo, a diretora chegou 10h30 da manhã hoje no escritório. Deixa aqui. Eu estou desde a faxina, organizando material. Faxineira, secretária e diretora. Então, assim, muitas e mãe, e filha, e irmã, né? E tia. Mas aí é aquilo que a gente estava conversando, a gente não consegue desconectar mais do profissional do pessoal, então somos únicos, né? Somos um só e somos tudo isso aí. Nós todos somos profissionais, pai, mãe, filho, e aí lidar com esse desafio, essa distinção, que é um processo complicado e acho que é novo, assim, acho que
É uma cultura nova, saber que eu sou um só, né? Eu sou tudo isso aí e eu preciso lidar com essas etapas. Eu tenho um amigo que, por sinal, era meu gestor, que na agenda dele tinha um tempo para ficar com a filha. No Teams dele, ele tinha lá horário do curso de inglês, horário do curso de extensão que ele estava fazendo, horário de trabalho e de 6 às 8 da noite, minha filha. Estava no Teams dele público para todo mundo da empresa ver, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente precisa dessa gestão do tempo, onde a gestão do tempo é importante, entendeu? Até para a gente saber que as pessoas saberem que você também tem família, né? Que você precisa dar atenção para sua família. Exato, exato. Tem coisas aqui que eu digo assim, muitas vezes eu digo, é urgente. Às vezes eu digo dos dois lados ao cliente, é urgente, ao outro, é urgente, ao de casa, é urgente. Porque se for urgente, bicho, não dá. Se for um acidente dentro de casa, você tem que parar, pô. Se for Tem as priorizações, né? Lógico. Deus meu livre, um acidente dentro de casa, eu vou parar tudo e vou atender. Aí eu pararia onde eu estivesse. Se eu tivesse no trabalho, tivesse acontecido alguma coisa, eu ia se levantar, sair e depois eu explicava. Isso aí não tem. Você fala e que tem muita gente que já trabalha nisso, que o ser humano é holístico. O ser humano é holístico, né? Ele tem várias nuances, sem contar com as nossas emoções e sentimentos, o que a gente está sentindo naquele dia, né? E aí muita gente expressa uma raiva que a gente nem tá com a raiva da pessoa, mas assim, a gente fez alguma coisa que deixou de fazer, talvez, pra gente, aconteceu alguma coisa que a gente deixou de fazer algo pra gente, que isso também é muito importante, o teu tempo contigo. Né? Mas aí vai muito da pessoa e aí a gente entra nesse conceito mais amplo da coisa. Depende da profissão, depende de se o cara é empresário ou é funcionário, porque assim, sendo funcionário depende da gestão, porque, por exemplo, as gestões que eu tive, eu não posso nem me queixar, que eles tinham essa visão, tipo, todos os gestores que eu tive até hoje, se você não estava vindo para trabalhar, essa chega, cara, eu não estou vindo para trabalhar hoje, vou para casa, entendeu? Tem que, as empresas estão tendo a obrigação e a necessidade de enxergar o lado humano do funcionário, né? A gente não somos máquinas, não somos robôs que a gente vai desempenhar aquela função, aquela atividade. Muito bom, Né? falar. Mas tem um outro lado da moeda, que é o funcionário também indicar o que ele está sentindo. Porque muitas vezes o cara está se acabando, né? E não indica. E quando a gente viu, a coisa já está muito pior nesse sentido. Ele não indicou, não delegou, não falou, não procurou. E quer que a pessoa diga assim, fulano nem viu que eu estava doente hoje. Pô, pelo amor de Deus. Ninguém vai adivinhar, né? Verdade. Tem faladas, pedidas, enfim. Vamos retomando aquela... Não é fácil. Viver não é fácil. Trabalhar não é fácil. Viver é... Se trabalhar, eu tenho a teoria do seguinte, se trabalhar fosse fácil, o nome era hobby, não era trabalho. Era lazer. Né? Ninguém acorda de manhã, vou ali dar uma trabalhadinha que eu tô afim. Né? A gente faz por necessidade, todo mundo faz por necessidade. Eu me lembro que, eu não sei quem falava, eu acho que era meu pai que fala isso, ele dizia assim, cansaço não mata. Ou é minha mãe, não sei. Cansaço não mata. Então, às vezes, quando eu tô cansada, eu digo, cansaço não mata. Então, muitas vezes você tá cansado, rapaz, não é para desistir quando tá cansado, é para descansar. O cansaço é diferente, não o antônimo de cansaço não é desistir, né? É descansar e seguir. Aprende o teu limite. Eu tenho aprendido muito sobre os meus limites. Tenho aprendido cada vez mais. A questão que a Vanessa até falou assim antes aí das coisas nos comentários, que é você ter o seu autoconhecimento. Né? Você conhecer como você funciona. Como é que eu funciono? E aí, em cima disso... Só que muitas vezes, voltando para o lado empresarial, a gente sabe que a gente tem algumas organizações que a gente está falando aqui muito da questão de TI. Eu acho que a TI, nesse sentido de prazo, é muito mais flexível do que você trabalhar, por exemplo, num órgão em que o patrão quer que você esteja... Eu trabalhava num lugar que o meu patrão, meu chefe, ele ficava atrás, muitas vezes, e colocava a mão no meu ombro assim, para ver se eu estava desenvolvendo aquilo que ele queria que eu estivesse desenvolvendo, se eu estava executando o trabalho. Mas aquilo me deixava, né? Quando ele vinha com a mão, eu já sabia que era uma fiscalização. Então, como eu sempre fui muito crítica nesses processos, eu tenho essa noia assim de não me fiscaliza, me pede o prazo, me diz o que precisa, que eu vou moer. Mas tem gente que precisa, né, Luiz? Tem outro lado também.
É como você falou, o Luquinhas aí com 4 anos já pediu um temporizador, ele precisa do tempo para gerir ele, né? Tem pessoas que não, eu sou contra o tempo também, né? Eu prefiro a demanda e o prazo. Você me diz quando eu tenho que entregar, eu vou fazer o possível para entregar naquela data, nem que eu tenha que virar à noite, nem que eu tenha, até porque na minha atividade é muito criativa, como eu falei, eu tenho que construir um raciocínio, tenho que criar uma lógica, tenho que construir, desenvolver um programa é complexo. Então, mexe muito com o lado criativo do cérebro, né? Não é uma tarefa rotineira, não é uma coisa que eu, né? Tipo, call center, você chega, senta, atende, sabe? Eu tenho um roteiro a seguir e no desenvolvimento não. Eu tenho que criar. Então, nessa parte aí eu sou a favor, eu sigo esse mesmo raciocínio. Né? Eu sou contra o tempo na área de TI, mas a gente sabe que para outras profissões isso é necessário e até fundamental, né? E aí Ser observado, supervisionado, que funciona por supervisão, né? E tem gente que Mas não. eu acho que é uma cultura que também está mudando. Os profissionais estão enxergando, ou precisam enxergar, que eles precisam entregar resultado e ter mais uma visão de empreendedora da coisa, né? Mais uma visão mais de patrão, assim, de chefe. Eles precisam ter uma visão mais empresarial do negócio, que é uma coisa que eu sempre procurei ter. Né? Eu nunca tratei as empresas por onde eu trabalhei como sendo dos outros, eu tratava ela como minha. Porque se eu estou recebendo salário, é porque eu tenho que gerar resultado, entendeu? Então, porque eu tenho a visão, tipo, quando eu tiver minha empresa, eu quero que os funcionários gerem resultado, porque eles gerando resultado, eles vão ter o salário deles garantido. Então, é uma troca, né? É uma troca. Eu tenho que gerar resultado para ter meu salário. Daqui a uns 5 minutos ou 3, o Insta vai pedir para a gente finalizar. Eu vou agradecer já a oportunidade de estar com você, de estar com todo esse pessoal aí que passou e deu um alô para a gente. E a live vai ficar gravada no IGVT. É importante que vocês vejam, que vocês divulguem, não só por uma questão de que a gente quer se fortalecer nisso, não tem nada a ver. Assim, é uma coisa muito mais de você propagar a experiência de profissionais que já conhecem isso e podem te dar dicas e pode ter muita gente precisando disso de verdade. Aí, Que eu acho que... se você quiser falar mais alguma coisa, eu te deixo livre aí até o finalzinho. Eu já agradeço a todos que participaram e a todas que participaram, mas ainda tem, a gente vai ficar até o Insta dizer tchau, tá certo? Fala aí, Luiz. Não, só aproveitar para agradecer também a oportunidade. Eu acho que é um assunto que está em evidência e é necessário. A gente tem discutindo muito empresarialmente essa situação, esse tema. Na empresa onde eu trabalho, como eu falei, a gente está querendo virtualizar, então é um debate semanal que a gente tem, de planejamento também para que isso aconteça e de um modo geral... Aproveitando, Luiz, antes de tu fechar, desculpa te interromper agora nesse momento, mas assim, fala dessas tecnologias que vocês estão usando, principalmente as FRIs, para esse novo Porque a gente cotidiano. usa mais o corporativo, né? A gente usa mais o corporativo, então a gente usa as ferramentas da Microsoft, basicamente, que é o Teams para comunicação, o Azure DevOps para planejamento e execução das atividades, mas aí é mais para o lado corporativo. Mas você tem versões free desses mesmos sistemas, né? Como eu falei, você tem um Trello, que é um quadro de onde você pode fazer uma organização das suas atividades. Você pode estudar um pouquinho o modelo Kanban de organização de atividades, da metodologia ágil, muito utilizada em Scrum. Você tem o Google Meeting, que hoje está free, e você tem os... E você tem essas ferramentas também em versões free. No trabalho a gente usa mais as versões corporativas, né? Mais essas versões corporativas de coisa. Mas aproveitar para agradecer, já que eu só tenho 1 minuto, e dizer que esse tema tem que ser bem desgastado. Acho que quem quiser conversar mais sobre o tema pode me convidar. Se quiser criar outras lives aí, pode me convidar. Porque eu achei muito mais o que falar, principalmente com relação ao iluminismo digital. Eu vou até lançar esse termo aí, vou patentear ele. Iluminismo digital, topado. Vou patentear, porque depois dessa pandemia a gente vai viver um iluminismo digital aí pelos próximos 10 anos, eu acredito. Vou pegar antes que alguém pegue, é meu. O iluminismo É meu, já patentear. Eu vou patentear, eu vou fazer até uma palestra sobre isso. Fica com Deus, obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado, Cris. Tchau, foi um prazer. Tchau. Abração. Tchau.